Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e com muita alegria começando mais um Realidade Capixaba Podcast. Hoje nós vamos abordar mais uma vez a política nacional, a política estadual, a política na capital do estado e falar um pouco da Assembleia Legislativa, da nova Assembleia que vai começar no ano que vem, os novos deputados eleitos. Só que hoje nós vamos ter, vamos dizer assim, um ângulo um pouco diferente. Eu estou muito feliz de receber aqui a deputada, vereadora / deputada Camila Valadão aqui com a gente, que vai participar desse debate, aceitou o nosso convite aqui. E ao meu lado, não vou dizer que é uma figurinha já carimbada aqui, mas já é a segunda vez, o advogado / vereador, que eu ainda não sei, está na transição, André Moreira aqui com a gente, também vai bater um papo. E eu não vou começar com a deputada, não. Eu vou começar com você, André. Me diz o seguinte, já é vereador, já está sendo cumprimentado como vereador, já teve embate na Câmara. Como é que está essa... Não vem com toda a polêmica de uma vez, não. Vamos aos poucos. Estou querendo entender essa pergunta. Vou ser educado e iniciar com você, porque aí a nossa deputada já aprende as alfinetadas, como é que é aqui. E aí, André, como é que você está se sentindo nesse momento? Bom, Marcelo, primeiro agradecer, né, por chamar a gente aqui de novo e muito bom estar aqui para conversar sobre isso. Deixa para agradecer, né? No final, você não sabe como é que vai caminhar. Não, deixa eu agradecer agora, porque senão não pode final... Já alivia para depois, né? Agradecer agora. Tem uma coisa interessante que eu acho que a Camila percebeu, né? Camila foi a primeira que sacou isso, porque ela que me chamou, eu estava lá no meu escritório fazendo as minhas coisas aí, né? Do dia a dia do trabalho, quando a Camila me ligou e perguntou assim, você vai assumir se eu for candidato? Então, acho que a Camila percebeu logo de início que tinha uma demanda do seguinte, se eu saio, quem é que fica? E como as pessoas acabam não entendendo muito esse processo eleitoral, eles não sabiam que eu era o suplente da Camila. E aí a gente fez até uma brincadeira assim, no meio do mandato, da campanha, falando, são 2 mandatos, é um a mais, não é menos... Não é tirar um e colocar um outro, são 2 mandatos. Se a gente não lembra, infelizmente, em quem votou, a gente não lembra quem é o suplente. Né? Eu não vou mentir, não, eu fui pesquisar. Deixa eu ver quem é o suplente. Você vai ser mais radical, menos radical, vai manter o padrão, deixa eu ver quem é. Mas eu acho que ficou bom, porque eu acho que teve uma ligação aí, e aí tem uma coisa interessante, as pessoas às vezes falam comigo como se eu tivesse sido eleito, como se a eleição da Camila fosse efetivamente uma eleição. Também não teve disputa de vereador, né? Mas tem uma sensação dessa aí no processo. Tem uma lógica. Que eu achei interessante, eu acho que é bom, porque acho que as pessoas entenderam o recado. E aí, Camila, desde o início, falou o seguinte, então vamos fazer agora, pelo compromisso que ela tem, né, com o mandato, com o partido e com o eleitor, falar o seguinte, vamos fazer uma transição para que não fique, né, não caia de paraquedas, faltando dois anos para o final do mandato. Então, ela já abriu e a gente já está fazendo o processo de transição. E aquele evento ao qual você já se referiu nós vamos falar. Aconteceu na transição. No primeiro momento de transição, né? Aproveitar a sua deixa. Vou falar primeiro com a vereadora, então, né? Depois a gente fala um pouco da Assembleia. É bacana entender que você teve preocupação de se tornando deputada, você está preocupada com quem vai ocupar sua cadeira, porque você foi eleita para ser vereadora, um mandato de 4 anos. Quando você se preocupa, você mostra um respeito com o seu eleitor de Vitória, que votou em você para vereadora. Como é que é esse pensamento, essa transição e essa decisão? Vou ser deputado, vou disputar um espaço, mas vou largar a cadeira de vereadora. Obrigada, Marcelo. Eu quero primeiro começar agradecendo a todas as pessoas que acompanham aqui a Realidade Capixaba, porque afinal de contas, depois eu posso sair daqui puta, não querer agradecer, então já agradeço agora. Mas assim, isso que o André falou e que você questiona é interessante, porque o André já estreou sim, porque aliás chegou na Câmara, a primeira coisa que ele já vivenciou foi um enfrentamento, então já está mais do que testado para ocupar esse lugar. E demonstrando que a chegada dele já incomoda, porque na minha avaliação aquilo é uma demonstração de desequilíbrio, né? Então o André já demonstra que já chegou incomodando.
Quando nós decidimos colocar a candidatura de deputado estadual, antes mesmo de publicizar isso, a gente falou, não, a gente precisa chamar o André, primeiro pelo respeito à militância, à trajetória, à história do André, e também com o nosso eleitorado. Então, quando a gente lançou a pré-candidatura ainda, né, antes da candidatura, a gente fez o debate com todo mundo, ó, não é um mandato a menos, é um mandato a mais. Por que a mais? É quase vote 1 e leve 2. Porque a gente tem, diferente dos partidos tradicionais, né? No nosso partido, as candidaturas seguem um perfil político-ideológico. Então, a gente já tinha certeza que a continuidade da nossa cadeira na Câmara seria por um perfil que daria continuidade às pautas e às bandeiras políticas, que não seria só uma entrega de cadeira, seria uma transição. Essa é a diferença, Marcelo. Posso dizer que no PSOL, o preenchimento da chapa na hora da disputa para vereador, ela não é só através de voto, tem que ter um posicionamento ideológico. Ainda existe algum partido ideológico no país, o PSOL é um deles? Sim, sim, a gente vem tentando manter. É óbvio que em contextos de disputa eleitoral isso é muito difícil. A gente tem candidaturas, por vezes, que não são exatamente com pessoas que têm aquele perfil que nós desejávamos do ponto de vista político-ideológico. Mas está no mesmo campo, está próximo ali. Exatamente. É um partido que tem posicionamento. E o André, ele expressa exatamente isso. Então, assim, eu não estou entregando a cadeira para o André. A gente está fazendo uma transição política. O que é a transição política? É situar de tudo que foi feito do ponto de vista das construções, dos setores que o mandato dialogou, com as articulações que o mandato fez. É uma entrega política de confiança. O que a gente está entregando para o André? Todos os contatos que a gente fez na cidade de Vitória, toda a rede que a gente estabeleceu, todos os debates políticos que a gente travou. Então, isso que a gente está repassando é mais do que entregar a cadeira. É repassar uma construção política que nós abrimos como um mandato que ficou 2 anos e que agora eu tenho certeza que ele dará continuidade. E olha, me parece que isso teve uma repercussão muito positiva, como o André falou. Porque várias pessoas comentavam, que bacana, eu não sabia que o André era o seu suplente, agora eu estou mais convencida ainda em votar em você. Tinha gente que tinha dúvidas, porque falava, não, mas a gente precisa de você em Vitória. E eu falava, mas a cadeira continua sendo nossa. Ah, é? Tem gente que não sabe, olha só, tem gente que não sabe que a cadeira pertence ao partido e não ao candidato individualmente. Então, a gente também aproveitou esse momento da eleição para poder cumprir esse papel até pedagógico, sabe? De explicar para as pessoas como é que funciona esse espaço, que a cadeira é partidária e quem assume é um suplente que tem história, que tem compromisso e que daria continuidade a várias lutas, assim como vai travar muitas outras. É importante a gente, para fechar, Marcela, assim, dizer o seguinte, o André tem um perfil, tem uma trajetória e tem uma história. E é óbvio que uma atuação dele vai ampliar a partir de outros acúmulos que ele tem e que eu não tenho. E mais do que isso, a gente pretende fazer um mandato que é articulado. Ele está na Câmara e eu na Assembleia. Então, a gente pretende potencializar as lutas e a tribuna, né? Assim, tanto na Câmara como na Assembleia Legislativa. Essa preocupação é bacana, André. Até vou ver se eu faço um artigo escrevendo sobre isso, porque a gente olha o suplente entrar, é um novo mandato normalmente, que inicia do zero e as pautas normalmente não tem nenhum vínculo com a pauta que o mandato do partido estava seguindo. Bacana isso aí, eu vou fazer até uma reflexão comparando com alguns outros suplentes que vão entrar. Posso falar um pouquinho? Pode, mas eu vou encaixar que aí você faz o gancho. Mas você já mediu, já mensurou a responsabilidade que é não frustrar o eleitor da vereadora Camila, que acha que pode ter uma defesa da pauta por mais 2 anos. Você conseguir atender esse e, ao mesmo tempo, se manter coerente com divergências que você possa ter com a Camila, porque tem isso também, pode ter alguns pontos que você não seja 100% igual, mas você entende que mesmo que ela tenha um mandato agora, o tempo e a dedicação do deputado é diferente do vereador, que é exclusivo no município. Você já está amadurecendo essa reflexão interna? Sim. Deixa eu só falar um negócio antes de fazer essa resposta, mas eu vou falar porque eu acho que isso é importante. Primeiro, uma coisa, parece que tudo que foi desenhado
idealmente no processo eleitoral, mas que na prática não funciona, pelo menos nesse momento, no PSOL, na nossa relação aqui, deu certo. Quer dizer, não tem problema nenhum você fazer uma eleição, ser eleito, e depois você fazer uma outra eleição no meio do caminho e subir. Não tem problema nenhum, desde que o seu suplente tenha a mesma base ideológica, Exato. programática que você. Agora, se você só faz aqueles acordos para voto, aí isso é uma traição do eleitor e da eleitora, que não é o que eu espero que os eleitores entendam. Que pode haver uma diferença de modo, mas a nossa pauta é a pauta do partido. Essa colocação de vocês dois já arriscou uma coisa aqui que eu ia bater aqui na deputada, uma crítica que eu ia fazer, vocês cancelaram uma crítica minha. Eu não gosto disso, não. Vocês cancelaram. Eu ia dizer assim, mas você está abandonando o eleitor de Vitória que te elegeu. Não, isso... Vocês já estão explicando antes que não. Você teve essa preocupação, Sim. vocês têm essa preocupação. Sim. Isso dá certo em partidos igual o PSOL, não vai dar certo em outro tipo de acordo. Não vai dar certo em outros modelos de organização que vinham até o momento que era possível fazer coligação. Que existem tanto na direita, na esquerda, no lógico, centro. que viraram São a forma. pouquíssimos os partidos que mantêm essa... E aí eu quero fazer só um outro dado e lembrar isso. A Camila, assim, ninguém tem dúvida de que, do ponto de vista eleitoral, inclusive, né, não só do ponto de vista eleitoral, mas eu acho que eu estou destacando isso, ela é um fenômeno porque ela conseguiu nas 2 eleições bater Quantos votos os para votos deputado necessários. agora? Agora foi 53, né? 52.221. 52 mil. O que é importante nisso? Óbvio que eu acho que ela reconhece que Quase isso é uma construção... 52.222. Não sinal de Não, tá doido. Então tá bom. Não, Ficou no 1 mesmo. Ficou no 1. Ia dar 3. Eu vou pedir uma recontagem para ver se não estão 22 aqui. Ia dar eu 3. vou verificar. Ia dar 23. Então tá bom. Não ia conseguir fazer isso, não. Mas o que é importante nisso? A gente manteve, inclusive contra a fala de muita gente, a nossa posição. Não quer dizer que a gente não fez coligação e nem fez, por exemplo, no processo eleitoral municipal, a gente colocou, fez um negócio que a gente chama de filiação democrática. Uma pessoa de outro partido, que era do PCB, pediu filiação na gente para disputar a eleição. Isso é a possibilidade que você tem quando você não pode fazer uma coligação. Mas por que essa pessoa vem para dentro? No campo próximo, né? Senão No campo ideológico e no campo programático. Então, todo mundo dizia para a gente, por que vocês não fazem coligação para eleger a Camila? Eu, inclusive, uma vez falei para um jornalista, se você quer que a Camila seja eleita, eu acho que é fundamental, vota nela. Não precisa ficar fazendo coligação, porque quando a gente chega com essa tranquilidade. A Camila pode sair hoje com a tranquilidade de que ela sabe que a alteração que vai haver é uma alteração nessa perspectiva que ela falou, assim, vai somar características que o André tem que eu não tenho e eu vou aproveitar as características que ela tem que eu não tenho, que já vão ficar na experiência do mandato, mas sem aquela sensação da traição do eleitor. Antes de eu entrar aqui na polêmica, que eu tô doido para entrar, falando da Câmara de Vereadores, deixa eu fazer tirar uma dúvida. Você é o primeiro político, primeira candidata do PSOL a conquistar um mandato na capital, certo? Isso. Foi o seu mandato. Isso. Já teve um vereador do interior, mas ele migrou de outra legenda, se eu não me engano, no passado. Não, foi a situação de Brice, que quando o PSOL foi criado, ela ficou os 2 últimos anos, eu acho. Isso. Mas acho que o PSOL também teve um vereador no interior anos atrás, na época do Gustavo de Biasi, que ele filiou no partido para disputar uma eleição depois. Eu acho que teve uma situação dessa, eu posso estar enganado. Mas a situação de Brice é isso aí que você está falando. A Brice ela não foi eleita pelo pessoal, ela ajudou na criação ou entrou logo depois, né? Ela foi eleita pelo PT e depois ela veio para o PSOL, estava na metade do mandato dela. Então faltavam uns 2 anos ali, como foi um partido criado na época, né? Então ela permaneceu esses 2 anos finais do mandato no PSOL. Além da primeira vereadora, você também é a primeira deputada eleita pelo PSOL no Espírito Santo. Isso. O partido já tem quantos anos? Você consegue? 15. 15 anos? 15 anos já? Nisso aí, Camila é mais velha do que eu. Isso. O primeiro nome... 2005 ele foi. O primeiro nome mais conhecido no PSOL foi a Brice. Isso. Depois
posso dizer que foi o Gustavo de Biasi, quando Pode, disputou a acho que capital, sim. né? Isso. Até conversei com ele essa semana passada aí no Dilema, que a rede está disputando agora, está enfrentando agora a briga com o Difas. O negócio ali vai ficar feio, mas eu não vou adiantar, não. Acho que já Porque- ficou, né? mas acho que vai ficar pior. Eu vou trazer eles aqui para a gente bater um papo sobre isso. E depois desse período, o André disputou o Senado. Eu disputei Isso. Senado, disputei governo e prefeito. E Camila disputou governo e as duas disputas proporcionais. Isso, municipal Depois, e estadual. depois Isso. do Gustavo de Biasi, o seu nome é o que mais representa esse período dentro do pessoal, é o seu nome. É o mais forte. E agora, André assumindo o mandato, você pode se dar uma continuidade a isso. Isso. A ideia é permanecer no trabalho para, na próxima eleição, fazer 2 vereadores, claro, poder Isso. disputar, quem sabe, a prefeitura ou o serviço prefeito, mas Isso. aumentar e ir consolidando cada vez mais o espaço, que é muito difícil, né? Sim. O seu nome realmente foi um fenômeno dentro desse cenário, né? O que eu acho que é importante ressaltar, assim, Marcelo? A trajetória do PSOL é um partido recente, né? A gente está falando de 15 anos. E é um partido que surge a partir de uma ruptura pela esquerda com o PT, em um cenário extremamente desfavorável do ponto de vista dos partidos de esquerda, porque a gente estava falando de um governo, né, que era um governo em tese à esquerda, e a gente rompe ainda mais à esquerda. Um cenário onde a gente tinha o que a gente chama muito de refluxo de movimentos. Os movimentos estavam numa relação muito próximas àquela construção do governo do Lula na época. O grande nome nesse período pessoal foi a Luiz Helena. Isso, acho que foram os que a gente chama A dos senadora- radicais do PT, que foram expulsos. Heloísa Helena, Luciana Genro, Luciano. Babá, que eram Heloísa senadora, e os demais deputados federais, que foram expulsos naquele Mas contexto o da grande reforma da nome Previdência. nacional, até ideológico, foi o da Luiz Helena, né? Isso, Que ajudou a exato. formar o partido no país Exato. todo. Até porque ela era senadora, né? Então ela tinha ali uma visibilidade maior. E fez um discurso muito firme naquela ocasião, contrário à reforma da Previdência do governo Lula. O Lula não participou do debate que ela foi candidata para não enfrentá-la no primeiro turno. Exatamente. A gente não pode apagar isso da Exatamente. história, né? Não Mas podemos. O seu presidente, né, porque eu não vou ser deselegante com a deputada, o seu presidente fugiu de um debate para não enfrentar a Luiz Helena, mas tudo bem, vamos lá. Mas então, assim, o pessoal surge em um contexto, né? Um contexto bastante difícil da conjuntura brasileira, e desde o seu surgimento, ele não se propôs a ser meramente uma legenda eleitoral. Sim. Por isso que essa nunca foi a nossa principal preocupação. É óbvio que nós disputamos as eleições, portanto, precisamos entender como que se apresenta, quais são as táticas, mas para nós a eleição sempre teve um objetivo maior do que meramente o resultado eleitoral. A gente entende a eleição como um momento de disputa de ideias, como um momento de dialogar com as pessoas, como um momento... Tanto que a minha primeira disputa eleitoral foi para governadora com Casagrande e Paulo Artung. Então, olha só, a nossa ideia ali era exatamente apontar as contradições Foi na das eleição que o candidatas. Roberto Carlos era o candidato do PT. Exatamente. Era apontar as contradições, enfim, se colocar a partir de uma perspectiva de esquerda. Então, nós tivemos, ao longo desses 15 anos, a manutenção dessa perspectiva política e ideológica. O que eu acho que foi se modificando? A gente sempre negou, como o André falou, a lógica das alianças meramente eleitoreiras, né? Então, a gente nunca fez coligação aqui. Qual foi o contexto que possibilitou a minha vitória em 2020? Foi exatamente manter essa trajetória política. Eu escutei o tempo todo, menina, por que você não sai desse partido? Muda de partido. Porque em 2016 eu fui a 5ª mais votada e não entrei para vereadora em Vitória. Então todo mundo falava, troca de partido, se você for para outro partido você vai ser eleita. Que besteira você ficar no PSOL, ou depois o PSOL tem que se coligar. Nós mantivemos essa trajetória, eu me mantive no partido porque eu tenho acordos políticos e ideológicos, né? A eleição não é um fim em si mesmo, para nós ela tem um objetivo dentro de um debate, de uma estratégia mais ampla. Então, continuamos no PSOL. O que mudou foram as regras eleitorais e não fomos nós. Então, veja, eu fui eleita no ano passado a partir de uma conjuntura eleitoral. Já tinham se proibido as coligações, então aquilo que já era a nossa prática de não fazer virou regra na eleição. E vocês já estavam mais preparados para esse cenário que outros não tinham. Vocês já conseguem montar uma chapa e outros não. Exato. Ninguém nunca teve esse foco, né? Não, e todo mundo sempre teve uma lógica que é uma lógica o seguinte, não, a gente não precisa ter candidatos
com firmeza política e ideológica. A gente precisa ter um monte de gente, legenda, cada um fazendo 1000 votos, e tá bom que vai entrar. Era só matemática, não era política. Era só matemática, Pior ainda no exatamente. caso da mulher, que os presidentes de partido não querem nem saber o que a mulher pensa. Assina aqui que eu preciso ter Né? 3 de 4. Isso aí. Assina aqui, por favor. Que é Exato. mais Nós tivemos um política problema ainda, esse ano, porque Pior. tinha mais mulher do que Exato, homem. o pessoal tinha mais mulheres do que homens, e como a cota ela é de gênero, De gênero, né? nós tínhamos mais Mais de 70% de mulheres. de mulheres, e a gente precisava diminuir a quantidade de mulheres para garantir a cota. Vocês sofreram com o inverno, O que ninguém inverno. sabe Pois que isso existe, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que a gente manteve a nossa coerência e estamos ampliando a nossa intervenção parlamentar com a manutenção dessa história. Queremos, obviamente, em 2024, reeleger o André em Vitória, se possível, ampliar o número de cadeiras, quem sabe 2 vereadores na cidade de Vitória, ampliar para outras cidades da região metropolitana e do interior. A nossa votação expressa, Marcela, eu tive voto em todas as cidades do Espírito Santo. Em Vitória, eu fui a mais votada, eu tive 16 mil votos, fui mais votada que federais na cidade de Vitória. Na Serra... Vitória não tem o hábito de dar um tamanho de voto assim para ninguém ou quase ninguém. Em Vila Velha, eu tive mais de 11 mil votos na cidade de Vila Velha. Serra, mais de 8 mil. Por que eu estou falando disso? Estou querendo dizer que há espaço para a gente conquistar, em 2024, cadeiras nas câmaras municipais dessas cidades, mantendo um perfil político ideológico. E essa eleição, a deputada tem eleita graças ao Bolsonaro, porque como conseguiu fincar o pé numa linha ideológica e aí mostrou o valor de quem tinha uma linha ideológica contrária. E vocês constroem isso ao longo do tempo. Então, quem falou assim, não sou Bolsonaro de jeito nenhum, quem que não é Bolsonaro de jeito nenhum? Quem que não se vende no dia seguinte ou não compõe no dia seguinte? Quem tem posição? Essa eleição para ver o seguinte, quem tem encaixou posição? perfeitamente o pessoal que muitos achavam assim, nunca vão eleger ninguém. Exato. Porque ficam numa linha chamada, radical até então, e de repente as pessoas olharam e tanto na direita quanto na esquerda se elegeram aqueles que tinham posição. Tinha Posso te posição. falar uma coisa? Tem posição. Quem ficou no meio... Quem não teve É, posição exatamente. diante do que aconteceu no país ficou para trás. Inclusive, o segundo turno da eleição estadual forçou a ter posição, né? Exatamente. Isso é uma análise que a gente pode fazer depois. Forçou a barra para a Depois questão não, da você levanta posição. a bola, Não, você mas vai eu ter quero que falar, outra que coisa. eu quero... Depois você faz formula Mas você aí, está manda. fugindo, você tem que falar então de Casagrande que Temos que forçou falar. ele a não ter posição ou ter posição do outro lado. Não, ele né? não tinha posição. Isso para a gente é muito fácil, porque ele não assinou os acordos no primeiro turno que a gente tinha proposto como sociedade civil. E ele foi forçado. É a primeira vez em 20 anos que um candidato a governador precisa discutir política para além do acordo de gabinete. E eu sou simpático a Casagrande, então eu fico muito feliz em ter a possibilidade de criticar, porque eu acho que o público tem que ser criticado mesmo. Ele teve que Ele- fechar acordo com o movimento social. Ele fez o que o pessoal não faz, ele olhou e falou assim, para me eleger eu vou ter que mostrar que eu também aceito o Bolsonaro. Ele desesperou ao ponto de sinalizar, ó, pode votar no Bolsonaro também. Eu acho que ele vacilou muito nesse aspecto, porque isso vai cobrar uma conta grande dele lá no futuro. Porque é exatamente o que nós estamos falando. É preciso tomar uma posição. E o que eu queria falar antes de falar sobre isso é o fato do seguinte, que aquele modelo de fazer acordos para eleger gerou Bolsonaro. Então, o PSOL está na posição correta no momento da eleição, não é um acaso, não é que a gente deu sorte conjunturalmente, a Camila usou conjunturalmente, não estou falando contra isso, mas não é porque somente conjunturalmente houve situações casuais que levaram o PSOL a se eleger. A posição do PSOL é uma posição já racionalizada sobre esse aspecto. Quer dizer, a gente não mudava a posição porque sabia que esse modelo de fazer acordos para se eleger iria gerar um descrédito na política que foi a matriz do bolsonarismo. Você, como não é a primeira vez aqui, eu vou Sim. aproveitar sua fala para te fazer um questionamento aí. Você diz assim, esse modelo de fazer acordos e tudo mais, mas não foi isso que possibilitou eleger o Lula, fazer acordos? Ser o velho Lula, amigo do Sarney, Não, do nós Collor, tamo- do nós Renan tamo- Calheiros. Eu sei que o pessoal é uma outra linha.
mas o Lula também não teve que fazer esses acordos todos, igual todo mundo faz. Mas a gente não está aqui defendendo o Lula, não. Vamos lá, a gente fez um voto contra o Bolsonaro. Certo. Né? A situação chegou numa situação tão grave que, obviamente, você precisou fazer esses acordos aí para retirada de Bolsonaro. Mas eu não sei se todos os acordos que o Lula fez são adequados. Eu não estou aqui para defender o... Um programa assim, o outro também aqui que eu gravo, eu tenho criticado o Ciro Gomes, que eu sempre admirei muito, o homem público Ciro Gomes, e eu achava que ele podia ter saído dessa só falando assim, deixa a sociedade decidir, não quis uma terceira via, eu não vou me manifestar. Eu acho que seria melhor para a biografia dele, é uma leitura particular. Daqui a 10 anos a gente conversa sobre isso de novo. Eu acho que ele não precisava usar o discurso de não, para não ser Bolsonaro, tá bom, vai ser Lula, porque ele veio a público uma semana antes para chamar outro de chefe de quadrilha. Não, pois é, ele exagerou no tom. Disso. Como é que eu volto atrás? A gente tem que ter um mínimo de coerência. Mas né? o nosso é diferente do que vocês pregam, é coerência total. O né? nosso voto de segundo turno foi um voto de um processo eleitoral que nos levou até ali. Sim. Então, eu nem acho que todos os acordos são válidos ali, mas aí é outra situação. Isso não é um voto de primeiro turno, não é fazer acordo para eleger bancada. Isso é muito diferente. Aliás, a gente não pode confundir um modelo de eleição do executivo, né, da majoritária, com um modelo de eleição proporcional. No proporcional, a gente tem que garantir programa. Às vezes, no executivo, você tem que falar, como a gente já fez em outros momentos, olha, nessa condição de segundo turno não tem jeito, não dá para apoiar o... E mais do que isso, posso complementar assim? Por exemplo, Pode. dentro do pessoal, a gente fez um debate importante sobre o posicionamento do partido na eleição. Eu defendia que o partido tivesse candidatura própria no primeiro turno. Sobre qual argumento? Sobre vários argumentos, mas quero destacar um deles. Primeiro, a necessidade de você ter, a partir daquilo que nós defendemos, uma candidatura mais à esquerda fazendo um debate político programático. O programa de TV foi uma demonstração. Todas as saídas para os problemas do Brasil apareciam nos programas de TV e nos debates como privatização, venda, entrega ao capital privado, enfim. Você não tinha outra perspectiva que rompesse com aquelas que estavam expressas no debate. Então, eu achava que o nosso partido tinha que ter, até para apresentar, um contraponto do debate político. E mais, fazer aquilo que o PT teve dificuldade de fazer, que só conseguiu fazer na reta final, que era ir para cima do Bolsonaro. A gente achava que uma candidatura nossa cumpriria um papel fundamental de desmascarar Bolsonaro, de falar coisas que o PT, entre outros aspectos do ponto de vista das alianças, não conseguiria fazer. Não tivemos e apoiamos o PT. Eu, inclusive, fiz campanha para o Lula, mas muito convencida das dificuldades, dos limites, mas com a tarefa que era tirar voto de Bolsonaro. Então, para tirar voto de Bolsonaro, a gente ia para a rua dialogar com as pessoas, eu encontrava gente dizendo o seguinte, não, mas o Lula vai fechar as igrejas. E a gente falava, mas o Lula nunca fechou a igreja. Então, a gente fazia esse debate com as pessoas. E isso é diferente desse cenário que nós estamos agora, por exemplo, que já é um cenário, derrotamos Bolsonaro e já estamos num momento de construção de um novo governo. A minha defesa agora, que inclusive é a minha defesa no estado do Espírito Santo, mas a gente vai falar disso depois, é que os nossos mandatos, nossos que eu falo, são os mandatos, por exemplo, no Congresso Nacional, devem ter uma postura de independência em relação ao governo. O que isso significa? Significa fazer os enfrentamentos rigorosos ao que permanece dessa política de extrema-direita bolsonarista, votar naquilo que beneficia a classe trabalhadora e se posicionar de forma contrária àquilo que retira direitos. Então, a minha posição hoje, por exemplo, é que o pessoal não deve compor governo, deve se manter como aliado dentro da Câmara, com independência, fazendo avançar, por exemplo, conquistas, enfim. E esse é um debate polêmico dentro do nosso partido também hoje. Trazendo, então, aproveitando o gancho, vou plagiar uma frase sua aqui. Quando a gente estava aqui ajustando os microfones, a gente estava conversando, ajustando o microfone, você falou sobre a questão de os governos capixabas recentes, são recentes de 20 anos, né? Porque são os mesmos em 20 anos. Quase a minha idade. Eles têm como prática apagar o debate na Assembleia Legislativa. Então vamos esquecer um pouco a vereadora Camila e falar da deputada.
como é que vai ser sua postura? Você falou da postura que você entende é ideal para os parlamentares do partido nacionalmente. E no Estado, como é que vai ser a primeira deputada eleita pelo PSOL e defender essas pautas e quando precisar ser crítica ao governo do Estado, que é um governo, nós definimos ele como da outra vez? Centro-esquerda, liberal. Eu estou tentando entender o que ele virou. Conservador de esquerda, não sei. Mas como é que vai ser a sua postura no primeiro momento na Assembleia? Acho que é importante a gente pensar a configuração da Assembleia. A configuração atual da Assembleia, ela é diferente porque nós temos lá um crescimento considerável da bancada da extrema-direita. O PL, que é o presidente atual presidente, e em breve ex-presidente, fez 5 deputados estaduais. Pelo perfil que a gente acompanha, não os conheço. 2 ou 3 são de direita. Eu conheço. Eu não conheço. 2 ou 3. São 3, mas que eu acho que vão virar 2 em breve. Não conheço, não tenho muitos elementos para poder falar, mas assim, pelo pouco que a gente acompanha, muito mais por rede social, por posicionamentos, a gente deve ter alguns com um perfil bem tensionando projetos e políticas, como a gente viu, por exemplo, na cidade de Vitória, trazendo temas que são inconstitucionais, mas colocados ali para tensionar a sociedade com uma perspectiva mais conservadora, ou criar alguns factoides políticos. E da nossa parte, nós teremos uma postura firme, como nós tivemos na Câmara Municipal, assim, de denúncia, de debate. Não tenho medo, Marcelo, do debate. Assim. Aliás, penso que o Legislativo tem que ser o espaço da pluralidade do debate. Um legislativo que não consegue pautar os temas que estão colocados na sociedade, trazendo as polêmicas, tentando aprofundá-las, na minha avaliação, é um legislativo pobre do ponto de vista das formulações políticas também. Nós podemos esperar uma deputada, então, que pode trabalhar apoiando o governador Renato Casagrande, mas que será crítica quando entender que está errado um posicionamento do governo do Estado. Sim, sem dúvidas. Eu apoiei o Renato no segundo turno, nós não apoiamos no primeiro, até porque o nosso partido estava dentro de uma federação, um imbróglio aí, enfim, então a gente, no primeiro turno não tivemos uma candidatura que expressasse a formulação do PSOL, como nós defendíamos para o governo do Estado, mas apoiamos a candidatura do Renato no segundo turno, por entender, não só apoiamos, fizemos campanha, estive no programa eleitoral do Renato. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós estávamos muito convictos de que era fundamental derrotar um Manato no segundo turno e reeleger o Renato Casagrande. Mas isso significa que a gente tem acordo com tudo do governo? Não temos. E vamos, na Assembleia, também pautar aquilo que nós consideramos que são problemas nesse governo, que precisam avançar, ou mesmo evidenciar projetos que a gente acha que são retrocessos. Então, assim, de nossa parte, vamos votar naquilo que a gente acha que é importante para os trabalhadores e trabalhadoras e, consequentemente, criticar aquilo que a gente não tem acordo, com muita responsabilidade. Porque nós também sabemos o que é essa extrema-direita, essa direita conservadora. O espaço vai exigir de nós um nível de maturidade para não fazer coro com esses setores dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu acho que o que o eleitor ou a eleitora pode esperar? Um mandato independente. E a gente sabe que o mandato independente é aquele que consegue defender os servidores públicos, é aquele que consegue pautar interesses da classe trabalhadora que precisam avançar, enfim, essa é a nossa perspectiva. Recentemente, na Assembleia, nós tivemos no último mandato, no último período de Paulo Artung, a gente teve o Sérgio Magés como muito crítico a ele, e 29 deputados, vamos lá, 28, vou deixar um assim, fingindo que teve outro. 28 deputados na cartilha do governo do Estado, que dependem de recurso, obra, tirar foto, estão preocupados com uma outra lógica, que eu acho que esse momento mostrou que isso mudou. Dá para você defender posição, não ter obra e se eleger e se reeleger. Mas uma outra questão, você é uma prova disso, você é uma vereadora crítica do prefeito e conseguiu multiplicar seus votos em muito, sem precisar ir em ordem de serviço do prefeito de Vitória, jeito nenhum. Fazendo, não tem selfie, eu posso pesquisar nas redes sociais? Pode pesquisar. Não vou achar selfie. O máximo que vai acontecer é eu, em alguma entrega importante para o movimento social,
para a cidade, eu lá com o movimento social, e o prefeito extremamente desconfortável Aquelas pela minha selfies presença. ao lado do De jeito meu prefeito entregando de jeito agradeço, nenhum. não tem, né? Não André? tem, Vai não ter tem. sua, André? Não, acho que não, né? Também não, Eu né? acho muito difícil. Como é que vai ser na Câmara lidar com o prefeito Pasolini? É próximo do que pensa a deputada? Como é que é o seu jeito? Lógico. Eu já fiz representação contra Pasolini antes dele. Então vocês já se amam. Não, e tem outro dado. Nós, inclusive, agora, até a pedido da Camila, estamos fazendo defesa de chargista, de artista, em processo, né? que o Pasolini move contra as pessoas que criticam, porque ele não respeita, ele não consegue lidar. Eu também gosto do Pasolini. Eu gosto de todo mundo e não gosto de ninguém. Eu também gosto do Pasolini, mas acho que essa postura dele, delegado dentro de uma prefeitura, não é legal. Está isolando ele cada vez mais. Ele vai bloqueando as pessoas no WhatsApp, vai brigando, vai censurando. censurando. Uma gestão ruim, Marcelo. Vou falar aqui uma gestão... As minhas diferenças com Pasolini, por exemplo, não tem a ver só com as diferenças políticas, mas de direcionamento político, das políticas sociais da cidade. Eu não concordo com o direcionamento da saúde, não concordo com o direcionamento da educação. Tá naquilo, inclusive, que é básico da cidade. A gestão não consegue entregar com qualidade sequer a zeladoria da cidade. Camila, Vitória funcionava independente do prefeito. A gente já teve um prefeito aí no segundo mandato que ficou 2 anos fora, você lembra dessa história? E a cidade continuou funcionando. Ele acabou até com essa capacidade. Vitória, entendeu? funciona há 5, 6 prefeitos. É uma cidade que ela pode estar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, ideologicamente, quem está na cadeira, mas ela funciona. O básico está funcionando. Ela anda quase sozinha. Fazer ruim em Vitória tem que se esforçar. Tem que atrapalhar o projeto. E eu acho que ele Deixa eu errar aqui. Deixa eu Ele errar está aqui. conseguindo, né? Fazer ruim na saúde de Vitória tem que se esforçar. Eu acho que o E ele está diálogo conseguindo. o diálogo dele com a sociedade, com a Câmara, é ruim esse diálogo. Eu acho que vou trazer para o meu campo, acho que a comunicação dele é ruim. Entendeu? Eu acho que ele poderia negociar, no termo, usando essa palavra, a parte boa desse termo, negociar um pouco melhor as medidas que está tomando, ceder em alguns pontos e outros respeitar explicar. o legislativo. Lógico. Veja, inclusive eu posso dizer isso porque eu já disse para ele pessoalmente, assim, em reunião que ele já esteve na Câmara, eu disse, olha, a minha oposição aqui à sua gestão, você deveria agradecer. Por quê? Porque nós não alimentamos gabinete do ódio, produção de fake news, videozinho. Não fazemos esse tipo de oposição. A nossa oposição é política programática. A gente discorda dos elementos que têm a ver com a vida das pessoas, com as políticas da cidade. Eu não fico querendo falar do Pasolini, da vida pessoal dele, ou ter ataques. Não se trata disso. Aliás, eu nunca entrei em nenhuma seara do ponto de vista privado, como é muito sujo no mundo da política. Essa sujeira a gente não faz, né? Ele não faz reunião convidando, vamos lá, você e a vereadora Coser e sentar com vocês e me diz o que eu estou errando. Isso não existe em hipótese alguma. Não existe. Nem como aprendizado, maturidade, isso não existe. Marcelo, nem convite para as entregas da cidade a gente recebe. Veja, entrega de cidade é um evento público, não é um evento privado. Nem isso a gente fica sabendo. Às vezes ele tinha que fazer, porque ele ia até assim... Até na hora da vereadora ser dura no plenário, ficariam... nós somos humanos, a gente... Exato. Assim, pô, ele é um cara tão legal, ele erra, mas é um cara do bem, é um cara legal. Para dizer que nunca foi feito um ou outro projeto do Executivo, antes os vereadores foram chamados para uma reunião para apresentação desse projeto. Isso aconteceu poucas vezes. E mais agora, olha que interessante, mais agora depois do resultado da eleição. Depois do resultado da eleição, por exemplo, a gente foi chamado para a apresentação de um projeto, 3 projetos, na verdade, na prefeitura. E eu, quando isso foi feito, eu elogiei no plenário. Mas foi antes ou depois da briga dele com a vice? Não, da briga dele com a vice. Foi antes. Depois eu não encontrei mais com ele. Eu não estava fazendo média. Não foi Era antes. outro tipo de média que ele queria fazer. Exato. E assim, eu elogiei sem nenhuma dificuldade, que importante o prefeito ter apresentado antes. A gente se sente agora segura para poder votar. Olha só, não tenho dificuldade em votar em projeto executivo. A gente se sente segura para poder votar no projeto do prefeito, enviado para cá, porque a gente entendeu, porque a gente tirou dúvida, porque deu tempo para a gente ler, apresentou tempo para emendas. A gente elogiou isso. Você não tem problema de elogiar quando entender que está certo. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, vamos trazer um pouquinho
para as manifestações democráticas, porque o André me conhece um pouco mais e eu sou favorável a qualquer tipo de manifestação, protesto. Não quebrou, dependendo do que quebrar, não quebrou, não bateu, não ameaçou. Eu sou favorável, assim, eu explico para algumas pessoas que eu digo, eu apoiei e fui favorável quando os jovens, o movimento estudantil invadiu a Assembleia, ocupou espaço, eu defendi, porque eu acho que tem que fazer isso para a gente incomodar, naquela época, aquele bando de deputado que só queria fazer acordo com a Rodossol, mas eu sou favorável agora também, eu tenho ido à prainha observar, para poder ver como as pessoas, o que elas estão fazendo, como é que estão se comportando. Eu sei da postura ideológica de vocês, mas o pessoal e vocês que sempre defenderam a livre manifestação, o debate, e não é um pouco assim incoerente vocês serem contra as pessoas se manifestarem, ou vocês não são 100% contra? Posso começar, Camila? Lógico, Que você vai faz lá. Fica protegendo a deputada, não. Não. Pode. É porque eu acho que a gente entra com a patrol, limpa o campo, depois é outra trabalho. Ótimo. Olha só, você já viu um crime que, se ele for realizado, você não tem como rever o resultado? Porque veja só, todos, eu não estou dizendo que se cometeu crime e nas nossas manifestações, não. Eventualmente existe alguém que vai lá, quebra e tudo mais, até porque nas deliberações de construção das manifestações, isso é tudo público. A gente faz reunião para construir manifestação, tira a posição. Conheço, que eu já acompanhei, exatamente. como é. Mas vamos lá. Se acontecer uma quebra de uma vidraça de um banco e ele foi identificado, o nome disso é crime de dano. Então você pode identificar, pode punir, o sujeito pode receber a reprimenda. Eu vou estatal. rebater, hein? Vamos lá. Se você tem lá em alguns casos, você inclusive tem que discutir a relevância do tamanho, de tudo mais. Agora, o crime contra a democracia, o crime de golpe, se ele acontece, você não tem ninguém para julgar o crime de golpe depois. Então, veja só, não adianta eu dizer que alguém está ali fazendo uma manifestação pedindo intervenção militar contra a democracia, porque depois que fizer, o golpe não tem saída. E você conhece a história do Brasil, sabe que o golpe não tem como eu chegar ali e falar assim, olha, gente, vocês deram um golpe, conseguiram, e agora nós vamos entrar na justiça contra vocês. Então, mas você acha que existe algum risco, pequena possibilidade de existir uma intervenção militar de ocupar tudo? Essa é uma das preocupações? Não, olha só, eu acho que sempre há esse risco. A democracia deve viver com a perspectiva desse risco, ainda mais uma democracia como a brasileira, que de 88 para cá teve seu maior tempo de democracia real. Então, assim, criar esse caldo com pessoas que estão sendo mantidas ali a partir de informações que não são verídicas, inclusive sendo tensionadas a todo momento de que amanhã vai acontecer. A rejeição é sobre o objetivo final da manifestação, não é da manifestação. Não, isso é se normal, o objetivo lógico. fosse marcar território, se o objetivo fosse dizer o seguinte, o governo Lula será um governo horrível para os nossos interesses, dessas pessoas. Acabou. Se fosse uma manifestação contra o Supremo e só. Não, tranquilo. Eu acho que temos que fazer muita manifestação contra o Supremo. O Supremo erra muito. O Supremo permitiu a venda parcelada da Petrobras, que é uma construção do Brasil, necessária ao desenvolvimento do Brasil. Tem muita manifestação a ser feita. Agora, quando você fala o seguinte, eu perdi uma eleição e agora eu não quero o resultado da eleição, isso é golpe. E aí não dá porque não tem recurso para o golpe. Mas não é um pouco o desespero de algumas pessoas que não concordam? Porque aí eu teria um prazer enorme de fazer um dia com vocês um podcast de 6 horas para a gente conseguir debater tudo. Mas não vem um pouco de desespero? Eu tenho ido nos locais e conversado com as pessoas que entendem que o processo foi ruim, porque manipulação de parte da imprensa, manipulação do Supremo, para chegar num resultado, eu publiquei um artigo sobre isso, que a fraude, se houve, a fraude não está na urna,
A fraude está na mente de algumas pessoas que aceitaram uma indução construída num discurso de longo período. O que eu estou querendo dizer com isso, assim? Se fosse o Ciro presidente, não haveria o que se discutir. O que eles discutem é que o Lula não poderia ser candidato. Como o Supremo permitiu que o Lula fosse candidato... O Supremo permitiu que Lula não fosse candidato em 2018. O habeas corpus que liberou Lula depois teria sido julgado na véspera de 2018, o Bolsonaro não teria ganho a eleição. Deixa eu trazer... Então, olha só, vou fazer uma fala de um amigo conhecido nosso, Nildo Orix. Ele diz, o modo da política no capitalismo é o golpe. O golpe aconteceu em 89 no segundo turno, você sabe disso. Que é o que a gente estava conversando aqui antes. Eu vou fazer o gancho. O golpe acontece na reeleição de Fernando Henrique. Sim. Ok. A mesma manipulação do sistema. Então, gente, veja só. A gente, inclusive, é contra esse sistema, né? Como é que é? O mecanismo é o mesmo. O mecanismo é o mesmo. Nós lutamos contra ele, queremos ele cada vez mais democrático realmente. Porque quando você chega numa eleição em que as únicas vozes de esquerda, porque o pessoal não colocou, e a gente poderia ter feito essa função, não colocou uma candidata ou um candidato lá, mas as únicas vozes de esquerda não puderam participar do processo eleitoral. Você ouviu o PSTU e o PCB falarem nesse processo eleitoral? Isso não é golpe? Será que esses dois partidos não tinham nada para dizer para a população? Talvez, inclusive, nos debates. Então, o golpe é a forma de fazer. Então, agora é o seguinte, dentro desses limites, Bolsonaro só foi eleito em 2018 porque o Lula foi mantido preso quando o STF já sabia que tinha nulidade no processo da Lava Jato. A própria Lava Jato dizendo, vamos contra esse daqui, mas não vamos contra aquele ali não, que esse aqui é o nosso amigo, né? O discurso, então, o discurso não, o processo é tão complexo que se a gente for só pegar... você tem que escolher em que momento que está o golpe. Para poder analisar, você vai chegar um momento que... Vamos dar mérito aqui ao seriado, porque faz... refletir, seriado mecanismo, porque o mecanismo ele não é de direita nem de esquerda, ele é conveniente aos próprios interesses. Só para contextualizar, para passar a questão para a deputada, a gente estava conversando aqui antes, eu e o André, que ontem eu tive uma conversa com 3 pessoas de direita, 2 deles mais velhos do que eu, em idade, e eu estava questionando. Quando eles começaram a falar da manipulação da Rede Globo, aí ali eu fiz a seguinte questão. Mas se vocês acham que o Lula vai ser vítima da Globo daqui a pouco, e ele vai aprender a besteira que ele fez de deixar a Globo ter possibilidade de se ressurgir, nós também, aí eu falando para eles, nós hoje também não somos vítimas, nós, direita e esquerda, que para mim é geral, nós hoje também não somos vítimas, porque em 89, quando a Globo participou desse mecanismo e induziu o debate para poder fazer a edição no Jornal Nacional na véspera das eleições, ela não tirou a eleição do Lula, que seria democrática, concordando ou não, votando ou não, ele seria eleito dentro de um processo, e ela induziu o processo para eleger o Collor, e eu fiz questão de contextualizar, porque nenhum dos 3 lembrava do ocorrido, entendia do que eu estava falando. Eu acho que as pessoas, vou mencionar o nosso presidente da República, Bolsonaro, dá um Google aí, né? Plagiando Bolsonaro. Pesquisa 89 o que houve, porque a Rede Globo não faz isso de agora, não. Não vamos ser inocentes, reclamar que ela só fez agora. Né? Eu tenho que descobrir o período que nós estudamos. Mas... como é que fica essa questão de permitir que as pessoas defendam aquilo que acreditem e por que ser contra a manifestação? É isso que o André falou? Tenho bastante acordo com todos os elementos que o André falou. Eu tenho bastante acordo que a gente precisa possibilitar livre manifestação. Legal. Penso que questionar, inclusive, o resultado das eleições é legítimo. As pessoas podem achar que teve golpes. É fundamental que tenham provas, inclusive, né? Sim. E a gente viu que até o momento não tem provas. Tanto que a principal tese apresentada pelo partido do Bolsonaro, os outros depois que estavam ali, inclusive, começaram a querer não estar mais junto, porque quando veio as multas bastante altas do Supremo, decidiram recuar, mas o que foi apresentado, na verdade, não confirma a tese de golpe, né, ou de fraude, ou de... enfim...
Mas eu acho que a gente precisa entender a livre manifestação também dentro dos limites da ordem democrática. E essa é a preocupação que eu tenho. É importante a gente falar disso, porque a gente vive um momento, por exemplo, no Brasil, e, aliás, os episódios mais recentes demonstram isso, como é que determinadas ideias, elas significam crimes, rupturas democráticas, violência e morte. Posso mencionar aqui, não querendo comparar os bolsonaristas, esses que estão, porque, enfim, nem conheço exatamente como é que é essa configuração de quem está aqui. Não tive, gente, sequer lá na porta do... Estão lá em Vila Velha, né? Na prainha, Isso, né? ali no batalhão, frente ao exército. Enfim, nem tive lá, não sei nem quem que tá lá. Mas, enfim, pelo que a gente acompanha um pouco desse grupo aqui, dá para imaginar o perfil das pessoas que estão lá. E dá para imaginar também quem é que financia esses atos. Isso é outra coisa. A gente viu no Espírito Santo, nesse último período, esses grupos de direita, de extrema-direita, serem financiados. Tantos os seus atos, aqui a gente viu vários atos ao longo dos anos, né, com financiamento de empresas. Aqui a gente tem empresas importantes. Algumas delas, né, André, a gente falava sobre isso, beneficiadas com impostos públicos, né, com isenção de impostos públicos, ou seja, empresas que se beneficiam de isenção pública financiando atos golpistas. E por que atos golpistas? Porque o que esses atos reivindicam não é uma crítica ao que será o próximo governo, não está nos marcos da democracia, é o pedido de ruptura com a democracia. É o convocado do Exército, aliás, gente. A gente viu coisas que a gente tem que ir, porque assim, é tão inacreditáveis vídeos que a gente viu de vários lugares do Brasil, que a gente precisa até rir, porque assim, é no nível intervenção extraterrestre. A gente viu, né? Não bastou intervenção militar, assim, pedido de intervenção extraterrestre. Então, a gente está falando de algo que, para além de uma crítica política, e as críticas devem sim ter espaços para sua expressão e manifestação, como que nós ficaríamos se nós criminalizássemos as mobilizações? Nós que sempre ocupamos as ruas, inclusive pretendemos continuar ocupando, né? Sim. Mas tudo dentro dos limites da democracia. Isso é importante. Seria o exercício da liberdade de manifestação contra a liberdade de manifestação. Eu gostaria de ter muito mais tempo, mas deixa eu só tentar dar uma aprofundada rápida aqui. Eu até anotei para não me perder. Quando um grupo de pessoas, e não são poucas pessoas, a gente tem que entender o que está acontecendo na sociedade, até para não errar outras vezes. Quando essas pessoas se posicionam e vão, e eu sou contra a intervenção militar 100%. E não sou contra os militares, são duas coisas diferentes. Sim. Mas quando as pessoas vão buscar no exército, na intervenção militar, um desespero pelo seu pleito, certo ou errado o pleito, quando vão buscar ali, não é porque elas perderam a fé no judiciário, porque a sua corte máxima resolveu ter opinião política pública e não mais só no seu parecer. Todo juiz tem opinião política. Isso aí é uma Mas discussão... é a primeira vez que o Supremo, que um ministro... Aí nós temos que entender, é a primeira vez que o ministro Supremo começa a dar opinião durante o processo e ele não pode se manifestar em algo que ele vai julgar. Eles fizeram isso durante todo... Olha só, o Supremo... Mas não faziam antes. Não, o Supremo garantiu o golpe. Quando teve o golpe. Não estou falando do golpe de 2016, não. Estou falando do golpe militar. Certo. Então, quer dizer, o Supremo sempre agiu politicamente. Isso, para mim, aí entra na minha parte de formação, na minha seara profissional. A minha crítica eu tentei discutir com o advogado, vamos ver o que acontece. Não existe eu trago isso. para o meu campo daqui a pouco. Não existe essa história de judiciário que não age politicamente. Moro era um juiz político. Totalmente, né? Mas ele não dava entrevista, ele não ia pra rua falar. Rapaz, ele negociava. Ele não publicava artigo. Ele negociava com uma parte a produção de prova. Será que negociava? Pô, tá dito, né? Tá livre aí pra quem quiser. Ele falou o seguinte: chama fulano, e não entra com ação contra o Beltrano. Quando então, se entende que um mal menor é necessário para punir um mal maior, você cria uma brecha e hoje você é obrigado a aceitar coisas erradas do Supremo, sua opinião minha. Se lá atrás uma parte da sociedade aceitou um mal menor para punir o que tendia a ser um mal maior, no caso Lula, hoje ela é obrigada a engolir seco e ficar quieta quando um mal menor é feito para punir um mal maior. As pessoas estão sendo vítimas daquilo que permitiram 5, 10, 15, 20 anos atrás. É que quando é com a gente dói muito mais. Né? Então veja só, mas o sistema
nesse sentido, o sistema tem saída para essas questões. A saída está numa imprensa livre, em que a gente possa fazer crítica aos ministros do Supremo naquilo que eles precisam ser criticados. Não podemos. Eu vi o pessoal ali se mexer quando eu critiquei aqui o Supremo e outras coisas, porque como eu já tenho um recorde de ficar 72 horas no ar... Mas aí é que tá. Por quê? Vai sair do ar, o YouTube vai bloquear. Me desculpe, nós estamos colocando o nosso debate público na mão de empresa privada. O YouTube é empresa privada, o Twitter é empresa privada. Exatamente. Então a gente tem que ter espaço público de debate, mas para o debate a partir de ideias. Mas qualquer censura é ruim. Não, mesmo concordando ou não com a Jovem Pan, é um tipo de censura assim, gente. Meta processo e vamos quebrar a empresa em processo. Mas, Paranhos, há limites. Isso é importante a gente ressaltar, porque a gente vivencia muito isso no espaço do parlamento. Inclusive porque no nosso país, e eu defendo, não sou contra, a gente tem as imunidades. Você tem as imunidades para proteger as ideias, a manifestação. Mas essa manifestação não pode significar um manto protetor de crimes. Porque eu não posso utilizar a minha imunidade, por exemplo, para violar direitos. A mesma coisa é a liberdade de manifestação. Ela precisa ser livre, mas ela precisa estar dentro dos limites dos direitos, do respeito aos direitos humanos, porque senão vira terra de extraterrestre. Mas o problema é quando quem vai impor os limites publicamente já se manifestou favorável ou contra fulano. Aí vira um problema assim. Aí a gente começa a olhar e dizer assim, elogiou Bolsonaro, você tem censura, elogiou Lula, você não tem censura. Passa uma ideia para a imprensa. Lembra quando o ministro da Justiça entrava com ação criminal contra quem questionava Bolsonaro? É isso. Quer dizer, você tem um Estado que está aparelhado para essa. Não é função de ministro de Justiça nenhum processar indivíduo. Ele fazia requerimento à Polícia Federal para abrir processo contra os indivíduos que estavam criticando Bolsonaro. É uma forma de intimidar, então, coagir, veja só, silenciar. nós vamos precisar reconstruir a democracia. E aí não tem mocinho nessa história. A nossa angústia é essa. A gente precisa reconstruir o ambiente para o debate democrático, sabendo que não tem mocinho nessa história. Então, como a gente infelizmente vai caminhando para o final, então a gente pode entender que pelo menos na Câmara de Vitória e na Assembleia Legislativa, nós vamos ter parlamentares do PSOL que vão criticar e se posicionar quando não concordar com quem tem a caneta do Executivo. Doa quem doer. Eu posso ficar vigiando e vir aqui reclamar, lá, a vereadora só elogia, a deputada só elogia, eu posso fazer isso. Eu vou pedir mais. Pode e deve. Eu vou pedir espaço para a gente fazer os denúncios também aqui, né? Porque é aquela história que a gente estava falando. Aqui a gente consegue, às vezes, fazer um debate um pouco mais profundo, programático, que às vezes ali no púlpito não dá para fazer. Tem uma questão que é o seguinte, né? O que é o espaço do legislativo? A gente falava sobre isso antes de iniciar aqui essa conversa. Que muitas vezes você vem ali com um conjunto de ideias e você é acuado, não sei se essa é a melhor expressão, mas você é colocado dentro de um outro debate. Então você, por vezes, chega naquele espaço com temas que você precisa colocar na pauta, com assuntos que você precisa falar, por ser um espaço que deve prezar pelo debate público de ideias, de divergências, às vezes você pega o que você estava com a ideia inicial, guarda na pastinha e fala bem assim, eu vou debater esse outro assunto ali, porque eu não posso deixar que essa vire a única narrativa. Rouba o espaço do debate importante. Público. Exatamente. Então, esses últimos 5 minutos, eu vou para polêmica, porque eu gosto de gente... O debate estava bom, a gente ia ficar 2 horas aqui... como é que foi 2 anos dialogar amigavelmente com o vereador Gilvan e como é que foi a sua experiência de durante 10, 15, 20 minutos debater com o vereador Gilvan? Como é que é lidar? Porque ele tem essa prática, né? O discurso dele é para desviar o foco também. Totalmente, Marcelo. Assim, se você for conversar com ele, se é que alguém consegue conversar com aquilo, né, não há debate político. Por quê? Porque não há aceitação da diferença. Não há espaço para dialogar, para debater, porque não há respeito à posição diferente. A perspectiva do vereador é eliminar, aniquilar
a perspectiva de ver, gente, se ele pudesse, eu acho que ele nos matava. Fisicamente falando, né? Não faria, porque sem vocês ele não tem com quem debater e não tem Talvez. plateia. Ele precisa do contraditório. É verdade. Ele precisa, ele se alimenta disso. É verdade, ele se alimenta disso, de polêmicas vazias, de fake news, de projetos políticos inconstitucionais e que não dialogam absolutamente em nada em torno dos temas que têm a ver com o interesse da cidade. Se você perguntar para o vereador, por exemplo, como é que está a saúde de Vitória, nunca deve ter entrado em uma unidade básica ou um pronto atendimento. A produção legislativa dele é muito ruim. Muito ruim. Tem produção legislativa, né? Então, é triste você tentar fazer um trabalho sério, um trabalho que tente dar conta das demandas da cidade, ao mesmo tempo que não se furte dos debates. Eu não tenho preocupação, eu acho que a Câmara pode debater temas que são internacionais, inclusive. Nós já debatemos Cuba na Câmara de Vitória e eu não vejo problema, né? É uma casa política e, sendo uma casa política, ela pode sim trazer vários debates políticos, mas é importante entender que a gente está ali para trabalhar para a cidade, né? Para dar conta das demandas da cidade de Vitória. Então é lamentável que um parlamentar com baixíssima produção legislativa, e veja, eu estou falando de produção legislativa, não é só projeto de lei, não. É o acompanhamento da cidade. Não, eu pesquisei, ele não vai, não foi e não vai nem nas reuniões das comissões que ele faz parte, que ele preside. Não Elas vai. estão canceladas por falta de quórum, pauta. né? Não, pior de quórum. É pauta, o que vai ser discutido? Não tem derruba. Porque não vai ter pauta. Isso. Eu vi isso. É Pois é. isso. Então, assim, foram anos de muitos enfrentamentos que, por vezes, a gente precisou responder. Isso exige de nós um esforço sempre, que é entender a estratégia política, porque há muitos temas que são colocados ali para desvirtuar do debate que de fato interessa a cidade, para esvaziar pautas que às vezes seriam mais importantes. Então, isso exige de nós ali uma atenção que sim, se contrapor nos momentos que são necessários, falar, demarcar posição política, mas, por outro lado, também não se perder nessa estratégia que quer nos enquadrar dentro de falsas polêmicas. E por que falsas? Porque são polêmicas que não existem de verdade. Se você for, por exemplo, a gente aprovou projeto em Vitória, que você for em qualquer escola da cidade de Vitória, os professores vão falar, isso nunca apareceu aqui na cidade. Isso nunca foi tema de debate em escola de Vitória. Por que isso está sendo discutido na Câmara de Vitória? Cria polêmica para poder ter uma retórica para conseguir curtida e apoio. Exatamente. Deputada, é a primeira vez, eu vou explicar como é que funciona aqui. A produção vai avisando assim para mim, ó, tá acabando, acabou. Eu só levo a sério quando ela bota no final aqui assim, agora é por sua conta, faz o que você quiser, porque já entregaram a Deus aqui já, entendeu? Então, eu vou encerrar com a deputada, então vou te dar a fala primeiro. Você tem 50 segundos com extensão 1 minuto e meio, e estão dizendo que não tem, mas tem, eu garanto 1 minuto e meio, aí eu corto para você fazer as suas considerações finais. Não, tá bom, você não quer saber do dia. Quero, você vai ter que botar tudo em 1 minuto e 28, tudo aí dentro. Veja só. No dia, o que acontece? Eu fui lá chamado pela Camila para fazer a transição, muito bem recebido, inclusive, pela mesa, né? As pessoas ali têm posição contrária ideológica, mas me conhecem há muito tempo. Eu não caí de paraquedas aqui no Espírito Santo, né? E aí, eu tô lá conversando, quando eu começo a ouvir aquele monte de falatória. E aí eu olhei pro sujeito, quando eu vi que ele estava falando para mim, e ele fez uma estratégia que é a seguinte, ele não pode falar, como ele inclusive fez lá uma vez com o Thor do Império, quer dizer, ele não pode se manifestar, então eu vou atacar ele, eu vou aproveitar que ele não vai poder falar e vou atacar. Aí eu botei o braço para cima, botei o braço. Aí ele já até fala, esse gestozinho, né, de comunista, de merda, né? Aí eu fiquei ali. Quando eu percebi que ele começou a falar mais besteira, eu saquei que ele estava nervoso. Ele já começou nervoso. Aí eu comecei a fazer assim, Marcelo, a apontar para minha mão. Aí ele chegou e falou para a mesa, ele está me atrapalhando a falar. Aí a Camila fez a minha defesa, falou, não está atrapalhando, ele xingou a Camila, fez um monte de coisa, mas a mesma assim, não, ele é nosso convidado, está aqui, inclusive vestido de terno, é vereador que vai fazer a transição, e está fazendo uma manifestação pacífica e silenciosa. Na minha rua, quando eu era menino, a gente era de rua, Camila também deve ter criado em comunidade, brincando na rua. Sim. Falava o seguinte,
quando o sujeito chama a mãe, ele perdeu. Entendeu? Entendi. Chamou a mãe. Posso passar para Pode, deputado encerrar, porque disseram que se eu tiver que editar pela primeira vez, eu corto a fala do André, eu prometo. Não, deixa ele, que isso aí foi importante. Quero agradecer a presença. Vou te convidar depois da sua posse À para poder disposição. reclamar que você não está defendendo o que deveria defender e provocar. Duvido que você vai me chamar por isso. Então, mas então, à então eu disposição. convido para elogiar, que é melhor ainda, Tá né? bom. Quero agradecer você abrir espaço, imagino como é que já estão as conversas, articulações no bom sentido e montar gabinete, esse preparo todo agora. E perguntar se a gente corre risco eu já tenho que pesquisar quem é seu suplente de deputado para de repente você virar prefeita e entrar um outro lá, porque aí a gente já começa a procurar agora quem é. Ixi, acho melhor não pesquisar meu suplente pra gente falar disso não, hein? Eu volto aqui para falar de 2024, mas posso dizer que vem coisa boa por aí. Te agradeço e primeiro discurso já está pronto para a Assembleia? Não, ainda não, ainda não. Estamos nesse processo de discutir gabinete, entender o que é aquele espaço ainda. Enfim, estamos dialogando aí. Tem eleição de mesa diretor, tem muita coisa ainda que a gente está aí nesse percurso. 10 segundos, você quer, André? É isso? Não, Tá nervoso, você quer 10 essa segundos? fala dela aí me alegrou agora, né? É. Tem coisa boa para 2020. Mas tem que falar, Vamos né? deixar no suspense, Vamos então, deixar. que aí no próximo já ontem aí. Já tem novidade? Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Eu realmente, é um dos programas que eu gostaria de ter 2, 3 horas para a gente continuar debatendo, mas teremos outra oportunidade. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado, Camila. Obrigado a você. Obrigada a vocês, gente.